Olha só, a repórter Eliane Castanhede, da Globo News, gerou polêmica ao questionar na Globo News por que os mísseis do Irã não matam em Israel, enquanto os de Israel causam muitas mortes em Gaza, usando expressões consideradas insensíveis. Agora, a repercussão foi negativada, e é com acusações de falta de empatia, possível antissemitismo, entendeu? E depois do dia 22 de junho, 2 dias depois, ela se desculpou nas redes sociais, dizendo que se expressou mal e que sua intenção era fazer uma pergunta técnica. Olha só, pergunta técnica sobre armamentos. Meu Deus. E a Globo News, né? A Globo News se pronunciou oficialmente. Então, gente, eu fico pensando, imaginando como que é a cabeça do ser humano. Como que a pessoa é capaz de falar uma asneira dessa. Uma pergunta técnica. Olha só, pergunta técnica. É uma pergunta técnica. Nossa, que pergunta técnica foi essa, hein? Que preconceito. Um preconceito, um antissemitismo sem tamanho. Entendeu? Falta de respeito com o povo de Israel. Gente lá de Israel falando a respeito dessa repórter. Vamos ver o vídeo? Estou falando com vocês da cidade de Nessiona, no centro de Israel. Aqui caiu um míssil iraniano essa manhã. Eu vim aqui mostrar diretamente para vocês a crueldade do regime terrorista do Irã. Mas eu vim também responder uma pergunta que foi feita ontem por uma jornalista no Brasil. Abre aspas. Por que os mísseis que saem do Irã e caem em Israel não matam ninguém? Tem somente uma mortezinha aqui, outra ali. Fecha aspas. Que os mísseis de Israel destroem Gaza, né? Matam, né? Milhares e milhares de pessoas. E os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali. Bem, enquanto o exército israelense fez suas ofensivas somente contra alvos militares, nós atuamos de forma cirúrgica e precisa contra líderes militares, usinas nucleares, lançadores de mísseis do regime terrorista do Irã. O regime iraniano continua atingindo zonas urbanas, hospitais, creches. Nesse lugar aqui, por exemplo, um bairro residencial no centro de Israel, onde tem também um asilo para idosos. Isso mesmo, um asilo para idosos. Caiu na manhã de hoje um míssil balístico iraniano carregando cerca de 400 quilos de explosivos. Isso não foi um erro de cálculo, esse não é um alvo militar. Esse míssil é teleguiado e seu alvo é preciso. Esse é o alvo planejado do regime iraniano. Crianças, mulheres, idosos em suas camas. O que me deixa sem palavras é ver pessoas que detonam Israel quando atacamos de forma cirúrgica centro de comando terroristas em zonas civis, mas se calam quando o Irã ataca áreas residenciais sistematicamente, de forma indiscriminada. Qualquer pessoa que vê essa cena imaginaria sem dúvida dezenas de mortos. Mas felizmente, nesse local ninguém morreu. 10 pessoas ficaram levemente feridas. E agora respondo a pergunta por que tão poucas pessoas morrem em Israel e muito mais morrem em Gaza ou no Irã. A resposta é simples. Porque nós nos preocupamos com nossos civis. Enquanto nossos inimigos utilizam todos os recursos para aprimorar a máquina de destruição, movidos pelo ódio, constroem mísseis, túneis e usinas nucleares, deixando seus civis expostos e até utilizando eles como escudos humanos, nossa prioridade são nossos civis. Por isso nós construímos e aprimoramos sistemas de defesa aérea, bunkers, hospitais, centros de habilitação. O Irã lançou mais de 500 mísseis balísticos em uma semana. Menos de 10% desses mísseis chegaram ao seu destino. Tenta imaginar se todos os mísseis alcançassem seus objetivos. Inimaginável, né? Agora imagina se o Irã tivesse 20 mil mísseis como esse que caiu aqui. Agora imagina se o Irã tivesse bombas nucleares. Agora tenta me explicar como existem no Brasil pessoas que apoiam esse regime e continuam rejeitando Israel. Eles continuarão atuando movidos pelo ódio, destruição e o fim de Israel. Nós continuaremos lutando com determinação para desmantelar as capacidades terroristas de nossos inimigos. Como disse Golda Meir, se nós deixamos nossas armas, Israel é destruído no mesmo dia. Se nossos inimigos largarem suas armas, terá finalmente paz aqui na região. Agora você acabou de ver aí, tá? Os responsáveis aí pela segurança de Israel. Olha aí. E você viu que realmente disse uma pergunta técnica. Nossa, que pergunta técnica, né? Já veio com preconceito e ainda deu uma risadinha no final, né? Complicado. Tá, mas vamos. Vamos falar exatamente. Então vocês estão vendo, né? Como que é a situação, né? Como que é o brasileiro que apoia o que não presta, entendeu? Um país que dá vergonha, gente. Dá vergonha. Infelizmente é triste, lamentável e faz parte da vida. A gente vai se decepcionar da mesma forma. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, comente, compartilhe ou me segue para mais vídeos. A casa agradece.